Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, João Roberto Ladeira da Costa, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 37ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão a votação da ata de sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 22/2014. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Encaminho a apreciação dos nobres edis que compõem e dignificam esta Casa Legislativa projeto de lei que tem como objetivo principal adequar a legislação municipal aos termos da Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que alterou os vencimentos dos agentes comunitários de saúde. A presente iniciativa se mostra imperiosa, visto que a edição da Lei Municipal número 1148, de 17 de dezembro de 2013, restou consignado anexo único que os vencimentos dos referidos servidores seriam de R$ 954,05, sendo que, por determinação da lei federal acima indicada, os mesmos passaram a ter direito à importância salarial de R$ 1.014, conforme explicado no ofício número 287/2014, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, que expõe de forma conclusiva a necessidade de alteração da referida lei, entendendo ser desnecessárias maiores justificativas para aprovação do projeto. Adunado a presente mensagem, apresento a Vossa Excelência aos seus ínclitos pares protestos de elevada estima e profunda consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 24/2014, que altera o vencimento do cargo de agente comunitário de saúde, contido na Lei número 1148, de 17 de dezembro de 2013. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. O vencimento do cargo de agente comunitário de saúde, contido no anexo único da Lei nº 1148, de 17 de dezembro de 2013, passa a ser de R$ 1.014. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento, que, em sendo necessária, será suplementada. 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2014. Revogam-se as disposições em contrário. Projeto de Lei número 25/2014, que dispõe sobre a proibição no município de Piraí da utilização de capacete pelo condutor e pelo passageiro de motocicletas quando ao ingresso e permanência nos estabelecimentos públicos e privados e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Fica proibido no âmbito do município de Piraí, Rio de Janeiro, a utilização de capacete pelo condutor e pelo passageiro de motocicletas quando o ingresso e permanência em estabelecimentos públicos e privados. O condutor e passageiro de motocicletas deverão retirar o capacete antes de serem atendidos pelos frentistas nos postos de combustíveis e durante a sua permanência no local. Os estabelecimentos públicos e privados deverão afixar cartazes informativos em seus locais de entrada, contendo, além do número dessa lei, os dizeres: proibido o uso de capacete para ingresso e permanência neste local. O descumprimento ao previsto da lei acarretará a aplicação de multa de R$ 200. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O crescente número de assaltos e de atos de violência com assassinatos, sequestros e depredações praticados no Brasil, sem que se consiga identificar seus autores e ficando esses sem punição, faz com que busquemos alternativas que facilitem a identificação e a consequente condenação dos responsáveis. Grandes partes desses assaltos e sequestros são praticados por delinquentes que se utilizam de motocicletas e que têm as suas identidades preservadas pelo uso de capacetes. Mesmo em estabelecimentos que possuam câmeras de vigilância, torna-se impossível a identificação porque permanecem durante a ação usando o capacete. No intuito de proteger tanto a vida quanto o patrimônio dos piraienses, apresentamos o presente projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da retirada de capacete para adentrar em qualquer estabelecimento público ou privado, bem como para permanecer em local aberto
aberto ao público quando o usuário estiver pilotando. Quando o usuário não estiver pilotando. Este procedimento deve ocorrer nos portões de entrada ou antes do ingresso em portarias ou estabelecimentos comerciais, em prédios públicos ou particulares e nos postos de combustíveis, junto à calçada antes de ingressar no posto. O uso de capacete é obrigatório conforme o Código Nacional de Trânsito Brasileiro e deixar de usá-lo constitui falta grave. Entretanto, quando o veículo não estiver em movimento e seus ocupantes estiverem fora dele, não se justifica permanecerem com o capacete. Assim, cabe ao município disciplinar a retirada desse equipamento de segurança quando este não é necessário. Com esta providência, acreditamos que poderá se inibir a prática de assaltos e sequestros, já que o agente estará passível de identificação por meio de câmeras de vigilância, usualmente instaladas tanto nos prédios quanto em vias públicas. Em nosso país existem municípios que já promulgaram lei neste sentido. Citamos como exemplo a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que promulgou a lei número 10.398/2008, de autoria do vereador José Ismael Reinen, do DEM, e Pedreira, em São Paulo, com a lei 2.921/2009, de autoria dos vereadores Dário Gomes de Oliveira, PSB, e Mário Wilson Frata, do DEM, devido ao crescimento da violência. Na forma do que dispõe o artigo 30, parágrafo 1º da Carta Magna, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A lei orgânica determina também a competência do município para prover tudo o que concerne ao interesse local, visando a promoção do bem-estar e de seus habitantes, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º. O conteúdo normativo da proibição, destinado a regular a realização da atividade urbana, caracteriza exercício de poder de polícia, inerente à administração municipal, de acordo com o nosso ilustre doutrinador Reli Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, páginas 480, 515 e 516, conceitua: poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Além de vários setores específicos que indicamos precedentemente, compete ao município a polícia administrativa das autoridades urbanas em geral para a ordenação à vida da cidade. Esse policiamento se estende em todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico alheio à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como a própria localização do empreendimento, escritório, consultório, banco, casa comercial, indústrias, etc., em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público. Tal poder é inerente ao município para a ordenação da vida urbana nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Grifamos. Consoante se infere do acima exposto, a matéria objeto de proposição se insere no âmbito da competência municipal, inexistindo óbice legal à tramitação do projeto de lei. Nesses termos, convidamos a apreciação da propositura aos nobres pares, bem como contamos com a aprovação dessas importantes adequações. Sala das Sessões, 14 de julho de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador, e Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 208/2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador no uso de suas prerrogativas legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a possibilidade de se fazer uma parceria com as empresas de ônibus, visando oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que fazem faculdade nas cidades vizinhas. A presente proposição visa amenizar os gastos dos pais que precisam pagar uma condução particular para que seus filhos possam frequentar a faculdade, porém muitas dessas famílias não têm condição de pagar, onerando seus orçamentos. Por tais razões, entendendo justificada a presente proposição, aguardo de Sua Excelência, senhor prefeito, as providências cabíveis para o pronto atendimento. Sala de Sessões, 14 de julho de 2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador.
Indicação número 209/2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente que seja feito estudos visando a possibilidade de se transferir o arquivo municipal para outro local e que naquele espaço seja criada uma sala de aprendizagem para os alunos da APAI Piraí. A solicitação aqui pleiteada visa proporcionar o melhor desenvolvimento dos alunos da APAI, pois essa sala seria utilizada para desenvolvimento de atividades extracurriculares, dando-lhes assim a oportunidade de aprenderem uma profissão. Em razão do exposto, apresento a presente indicação, esperando a prestimosa atenção do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 210/2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja implantado um programa itinerante de castração de animais abandonados e animais domésticos para a população de baixa renda neste município. O programa acima citado evitará a proliferação de animais abandonados no nosso município, evitando também a transmissão de doenças oriundas desses animais. De fato, este programa, sendo de forma itinerante, garantirá assistência total ao nosso município, que é de vasta extensão territorial. Tal proposição já foi objeto de igual teor na indicação número 227/2013, de autoria deste vereador. Faço exposto, esperamos atenção por parte do Executivo. Sala das Sessões, 14 de julho de 2014, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 211/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar obras de reparo na calçada, bem como a instalação de guarda-corpo na Avenida Guadalajara, neste município. Com a obra de contenção e a falta de manutenção, alguns trechos do calçamento estão danificados, necessitando de reparos, bem como a colocação de guarda-corpo, garantindo assim a segurança das crianças e adultos que utilizam este local como via de locomoção e também para suas caminhadas diárias. Faço exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 14 de julho de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 212/2014, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente melhoria na iluminação pública na estrada João Guimarães, que liga o distrito de Arrozal à rodovia Presidente Dutra, neste município de Piraí. A reivindicação aqui proposta tem por finalidade beneficiar as pessoas que necessitam transitar pelo local, pois a iluminação encontra-se precária. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 14 de julho de 2014, Darley Gomes de Moraes, vereador. Moção número 12/2014, Charles Torres Dias, vereador com assento nesta Casa, usando de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de pesar pelo doloroso passamento do senhor Vicente Antônio de Sena, ocorrido no dia 5 de julho de 2014, na cidade do Rio de Janeiro. Vicente, jornalista por formação, era filho do já falecido senhor Hélio Dini de Sena e senhora Maria Aparecida de Sena. Vicente nasceu em 1º de agosto de 1944, na cidade do Rio de Janeiro. Seus pais se mudaram para Piraí com Vicente, ainda criança. Vicente tem mais 3 irmãos, Márlio Clóvis de Sena, Eleomar Nazaré de Sena e Catarina Teresa de Sena. Vicente casou-se com a senhora Eliane Moraes Sena, mantiveram 44 anos de matrimônio, e dessa feliz união nasceram 3 filhos, Marcelo de Moraes Sena, Vicente Sena Júnior e Maria Clara de Moraes Sena, tendo ainda 2 netos, Guilherme e Maria Luísa. Vicente Sena trabalhou no começo de sua carreira no antigo Jornal dos Esportes, depois trabalhou na revista Manchete, no Diário de Notícias e no jornal O Globo, mas foi no Jornal do Brasil que ele passou a maior parte da carreira, onde ficou 25 anos, chegando ao cargo de subeditor de esportes. Depois de se aposentar, voltou para a cidade natal, nosso Piraí, onde trabalhou os últimos 7 anos na assessoria de comunicação social da Prefeitura Municipal. O nosso governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, amigo e admirador do trabalho de Vicente Sena, ressaltou que Vicente deixará muita saudade e ainda disse em matéria para o Jornal Extra, no dia 6 de julho, tive a honra de conviver com ele, jornalista brilhante, na nossa querida Piraí, deixará muitas saudades. Temos que destacar também, na mesma matéria do Jornal Extra, o depoimento emocionado de Luiz Augusto Nunes, também jornalista e piraiense, amigo de Vicente Sena. Morreu o meu melhor amigo, que me ensinou tudo na profissão. Revisor, secretário gráfico e depois me incentivou a ser repórter. Vicente, que quando eu era criança já era meu ídolo por ser um grande jogador de futebol, depois passou o ídolo da vida.
meu grande amigo, saudade para sempre. Pelos motivos expostos, por ser o senhor Vicente Antônio de Sena uma pessoa muito querida em nossa cidade, é que apresentamos a presente moção de pesar, para que fique registrada nos anais dessa Casa Legislativa. Embora palavras pouco digam, em momentos como este esperamos que o tempo conforte seus familiares, que sabemos, com toda certeza, sofrerão a dor da saudade com mais intensidade. Que da presente data se dê ciência à família enlutada. Sala de Sessões, 14 de julho de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre para os senhores vereadores, inscrito na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o público presente. Bom, gente, acabou a ressaca aí da Copa do Mundo. A gente agora vamos viver uma nova realidade, que é exatamente a nossa campanha eleitoral. A grande responsabilidade da população nossa brasileira em escolher nossos representantes aí, tanto nos estados, na União Federal e também no Poder Legislativo, aí, onde a gente vai escolher deputados federais, senadores e os deputados estaduais. É uma responsabilidade muito grande, eu acho que a gente tem que refletir bem, observar quem tem compromisso com essa nação. Na candidatura majoritária do Estado, nós temos um filho de Piraí, Luiz Fernando Pezão. É da maior importância que a gente esteja observando todos os programas de governo, o que foi feito aí em termos de segurança, de educação, o que foi feito em desenvolvimento econômico do nosso Estado. Tudo isso eu acho que é importante para a gente estar analisando quem melhor vai nos representar lá no governo estadual e nos representar na Casa Legislativa. É uma coisa muito importante no nosso 5 de outubro. Além disso, a nível federal também, novamente, eu acho que vai haver uma polarização entre o PT, a Dilma Rousseff, que é a atual presidente da República, com o Aécio, candidato aí num partido mais conservador, que tem, às vezes, algum motivo para estar... Já hoje governam São Paulo. Eu vejo aí São Paulo passando por um problema muito sério, principalmente na área de segurança. Tem lá uma facção criminosa chamada PCC, que domina praticamente todos os presídios do Estado, andaram fazendo, no ano retrasado, aí, alguns assassinatos, um número enorme de assassinatos lá. Tem lá a Fundação Casa, que infelizmente também são os menores infratores que ficam internados nessas repartições. Vira e mexe, a gente está observando na nossa imprensa aí que tem aquelas manifestações com mortes, com muita quebradeira e destruição de patrimônio público. E isso a gente observa. Belo Horizonte, que eu já tive algumas vezes, foi governado lá o estado de Minas pelo PSDB já há alguns anos. O Aécio oriundo lá é neto de Tancredo Neves e vem nessa linha política de ter sido senador da República, foi governador por 2 vezes e agora está apresentando o nome dele para poder ser candidato a presidente da República. Tudo isso a gente tem notado para alertar a população da grande responsabilidade do nosso 5 de outubro. Então é importante que começa agora em agosto os programas eleitorais na televisão, as pessoas estão atentas aos programas de governo, a discussão, às vezes muitas coisas na internet não traz assim a realidade do que acontece realmente diante de um governo. A gente vai ter que estar vendo quem apresenta, ao invés de acusações, de uma série de coisas pessoais, a gente vê realmente quem apresenta um programa voltado para o saneamento básico, para a segurança pública, mobilidade urbana. A gente precisa realmente hoje estar observando quem vai apresentar um programa para a área educacional, aí, principalmente no ensino técnico, para nossas rodovias federais, o desenvolvimento hoje da indústria. A gente tem um crescimento hoje, está abaixo do esperado, nosso crescimento econômico. Precisamos estar observando bastante aí quem vai realmente apresentar as propostas que vai realmente trazer mais igualdade social, trazer realmente justiça para esse país que a nossa população espera há mais de 500 anos. Tudo isso a gente tem visto. Eu sempre que posso estar acompanhando a política a nível nacional, a gente vê lá, tem o ProUni, tem o Minha Casa Minha Vida,
Aí a gente fala assim, tem a política de cota das universidades, tem o Bolsa Família tão discutido aí, que é uma forma de amenizar essa miséria brasileira aí da desigualdade social. Se discute muito a parte do capitalismo. O capitalismo, depois que a gente tirou aquele muro de Berlim, 1989, houve um domínio pelo mundo da parte do capitalismo, do livre mercado. Cada um que pudesse se defender com os recursos que você tinha. Está provado que o capitalismo realmente ele aumenta a desigualdade social. Nós temos aí onde a gente vê o sistema bancário, o sistema financeiro, a especulação financeira, onde os maiores engolem os menores. A gente tem visto as empresas aí, nós temos um exemplo muito claro, a Ambev. O que ela fez? Ela abocanhou uma série de outras empresas e se tornou a maior do mundo. A gente vê a Friboi, que é o frigorífico aí nosso nacional. É a maior processadora de carne do mundo. Ela hoje também fez um processo de absorver as empresas menores. O sistema financeiro, está todo ele fazendo fusão, uma em cima da outra. O Santander está para ser vendido a qualquer momento para o pessoal do Bradesco. O Itaú se uniu ao Unibanco. Para que isso? É a competição a nível internacional. Quanto maior o conglomerado, maior vai ser a força dele competir no mercado internacional. Esse livre comércio da globalização levou o sistema capitalista a realmente ser cada vez mais selvagem. Então, a desigualdade social, vocês não tenham dúvida que ela vai aumentar e vai aumentar demais. Os países que a gente chama de BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, agora entrou a África do Sul também. Infelizmente, para eles conseguirem manter seu crescimento vai ser muito difícil. As crises internacionais interferem por demais nesses países. E isso tem acontecido aqui no Brasil, o reflexo da crise internacional, principalmente o sistema da especulação financeira, tem afetado o mundo inteiro. A gente viu as crises da Europa aí, como é que foi, países mais países se quebrando. Vocês vão observar daqui uns dias, um maior banco de Portugal está com um problema sério na sua área financeira, o Banco Espírito Santo. Ele está com um problema seríssimo, um conglomerado, um dos maiores da Europa, está passando por uma crise gigantesca lá. E a gente viu agora, recentemente, problema sério no Brasil aí da indústria automobilística. Foi feita uma série de incentivos lá ali para poder continuar as vendas de carro. Chegou no limite, chegou no teto, não dá mais para alcançar vendas como vinham acontecendo. Vai entupir esses pátios de montadoras aí de carro, porque realmente as ruas hoje não comportam mais o número de carro que se vendeu nos últimos anos aqui nesse país. Então, hoje, o que a gente tem observado é que, realmente, a economia também ela tem um limite. O capitalismo tem seu limite. A gente tem notado isso, que, realmente, a política nossa tem que olhar esse lado da educação da população, o lado urbano, como é que vamos utilizar, a parte de saneamento. A gente está passando, por exemplo, São Paulo hoje não tem água para distribuir na área metropolitana. Eles estão usando uma coisa que eles chamam de volume morto, porque o reservatório da Cantareira já zerou. Hoje é o volume morto, aquelas águas que ficam empoçadas em alguns pontos do reservatório da Cantareira. Isso é um problema seríssimo. Como é que vamos abastecer uma metrópole enorme daquela, uma das maiores do mundo? Falta de água. Água potável para botar para a população naquele município de São Paulo. Então, a gente vê incompetência de alguns partidos que ali passaram administrando, problema sério na área de segurança, PCC dominando, essa Fundação Casa é uma vergonha, problema seríssimo hoje no abastecimento de água, privatizaram todas as estradas e privatizaram todas as empresas de energia elétrica. O problema da comunicação, vocês já sabem, a gente vive hoje aí mudanças de lei uma atrás da outra, porque as telefônicas que hoje você tem aí não funcionam bem e te cobra muito bem. A gente, para cancelar qualquer tipo de serviço, vocês observam o tanto de tempo que você fica num telefone para tentar alterar um plano, para tentar justificar uma conta, a dificuldade que a gente tem com essas operadoras nossas de telefonia móvel, seja ela de qualquer nome que for, é uma dificuldade enorme. Fica uma série de tempo, a ligação cai, as ligações são de péssima qualidade, uma série de lugares aqui no nosso município não tem sinal e pagando-se um preço caríssimo. É uma das maiores tarifas do mundo que a gente paga hoje aqui no nosso país da telefonia móvel. Tudo isso a gente está chamando a atenção, porque 5 de outubro está chegando e a gente precisa realmente hoje colocar a nível de esclarecimento da população
Hoje a informação tem um grande valor, que as pessoas estarem esclarecidas do que realmente a gente vai querer para o futuro da nossa nação. Eu não tenho a menor dúvida, a população brasileira, tem muita gente pregando o voto nulo, mas a gente precisa comparecer, precisa escolher nossos representantes. Qualquer pessoa que se omite, delega direito a outro, está escolhendo um representante lá dentro daquela casa. E aí realmente a gente precisa trabalhar a reforma política, precisa trabalhar a reforma tributária, precisa trabalhar uma situação, o problema da habitação hoje, um problema seríssimo nesse país, apesar do Minha Casa Minha Vida, ainda tem um déficit habitacional gigantesco pelo Brasil inteiro. A área de saneamento não se fala, foi esquecido praticamente, principalmente a área do tratamento do esgoto sanitário. Então, eu não tenho dúvida que precisamos trabalhar a escolha de pessoas que são identificadas com os compromissos sociais para que a gente possa avançar, principalmente a área da educação, que a gente precisa de investimentos de peso com esse pré-sal que vem aí. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Gostaria de abordar aqui um tema relativo ao que o nobre vereador Alzimiro acaba de comentar. Nós temos a obrigação de fazer a história, de mudar a história desse país. E nós temos a oportunidade de fazê-lo. Como? Através do voto. Alguns realmente eu tenho visto, observado nas redes sociais, alguns pregando que o dia da eleição é um bom dia para ir à praia. Eu também acho que é, mas após você cumprir com o seu compromisso como cidadão, após você votar. Ou não, você pode ir primeiro à praia e votar no final da tarde, mas eu acho que todos devem votar. Nós precisamos ter o critério de se avaliar, analisar e buscar o melhor nome, que atenda e satisfaça os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas vontades, no que diz respeito à sociedade como um todo, e não pessoais. E como é que se faz isso? Como fazemos isso? Através da informação. Nós precisamos nos informar, precisamos saber quem realmente tem o interesse, o objetivo de fazer algo pela nossa sociedade. Aqueles que realmente estão imbuídos do desejo de participar do processo na condição de cidadão, na condição de irmão, na condição de amigo. O que nós não precisamos mais já falamos aqui muitas vezes, são de pessoas irresponsáveis que entram na política, que participam desse processo para se locupletar, para tirar vantagens pessoais. É fácil analisar hoje, avaliar. Nós temos as informações expostas todos os dias à nossa frente. É só pesquisar, através das redes sociais, ou através mesmo do relacionamento com amigos, com políticos, em casa, com os familiares. A gente precisa se informar e avaliar quem realmente merece o nosso voto. Eu queria agradecer também e parabenizar, né, a Câmara, essa casa, pelo trabalho que vem desenvolvendo também, através do Câmara Informa, né, formatando aqui e colocando nesse informativo as ações da casa. E, dentre elas, eu queria destacar aqui duas. Uma delas trata, servidores da Câmara de Vereadores de Paulo de Frontin visitam o Legislativo de Piraí. As assessoras da Câmara de Vereadores de Paulo de Frontin, Rafaela Couto Ramos e Letícia Pardal Francisco, estiveram no dia 20/5 na Câmara de Vereadores de Piraí para conhecer o funcionamento da casa. O objetivo da visita foi de conhecer o espaço Emílio Silva Net Câmara, espaço criado para oferecer à população consultas escolares, unidades públicas e pesquisas à internet gratuitamente. A assessora Rafaela ressaltou o que mais motivou a sua vinda e de sua colega foi o fato de 2 servidores da Câmara Municipal de Paulo de Frontin comentarem que já tinham visitado o Legislativo de Piraí e ambos ficaram impressionados com a qualidade do serviço e dos atendimentos oferecidos aos cidadãos. Segundo informou a assessora Letícia, a intenção da presidência do Legislativo de Paulo de Frontin, vereador Santo Ferreira Pinto, é criar um espaço nos moldes da Câmara de Piraí, que será chamado de Câmara Digital. Eu acho que é bacana, se demonstra, né, o nosso compromisso, nosso comprometimento com a sociedade e principalmente com a transparência.
né, nós adotamos nessa casa, transmitimos as nossas sessões online, buscando assim a maior transparência possível. Mas não fico só aí no que diz respeito aos elogios. Eu quero estender esses elogios aos demais colegas que dividem conosco esse espaço, essa atividade tão gratificante que é de poder representar a sociedade aqui junto a essa casa. Nós temos hoje mesmo estávamos discutindo, tivemos uma reunião para se tratar do assunto LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, onde o nosso corpo técnico, os procuradores, já fizeram uma avaliação e, juntamente com os demais vereadores, chegou-se à conclusão de que nós estaremos colocando em votação a partir de amanhã, se eu não me engano, o presidente deve estar definindo isso, mas acredito que já amanhã, hoje ainda, nós já estaremos. Então eu quero parabenizá-los também pela eficiência e pelo bom trabalho, pelos bons serviços prestados a essa casa e à sociedade. Mas o item que eu gostaria de destacar mais, que está aqui no nosso informativo, não é nenhum dos dois que eu já citei. É em relação à representação das mulheres na política brasileira. Eu já abordei esse tema aqui outras vezes e como foi colocado aqui uma nota a respeito, eu vou ler. A representação das mulheres continua pequena na política. A participação das mulheres e dos homens na política do Rio segue desequilibrada. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidatos aumentou na disputa pelos cargos legislativos com relação a 2010, mas não atinge os 30%, que são exigidos pela legislação eleitoral. Em 2010, as mulheres representavam 24% das candidatas a deputada estadual e 25% à Câmara Federal. Neste ano, elas somam 29,74% do total de aspirantes aos parlamentos. Número considerado insuficiente por candidatas como Lilian Sá, que tenta a vaga ao Senado, e Jandira Fegali, que busca a reeleição na Câmara. Os dados do TSE mostram também que o perfil dos candidatos mudou. Entre os 2.752 que concorrerão a algum cargo, mais que os 2.282 de 2010, o número de jovens está até 24 anos, aumentou de 24 para 43, aumento de 79%. Já os com ensino superior completo diminuíram em 4 anos, eram 44% contra 38% hoje. Percentual de candidatos não atinge 30% do total, apesar da lei determinar o índice. Eu acho que há de se fazer uma campanha nesse país mais intensa, mais incisiva, para tentar trazer um maior número de mulheres para participarem dessas ações políticas, né, para disputarem as eleições e participarem dos parlamentos. Eu, particularmente, tive o prazer de trabalhar com duas aqui no mandato passado, a Sandra e a Deise, que se mostraram extremamente eficientes, competentes, interessadas, cada uma, né, dentro das suas formas e maneiras de agir, mas com compromisso, trabalharam com seriedade, comprometidas com aquilo que se propuseram a fazer, né, para chegar até aqui, e ao chegar até aqui o fizeram. Então, seria muito gratificante, nada contra os rapazes que aqui estão, né, mas um número maior de mulheres na política com certeza fará muito bem a todos nós. Obrigado, era isso, senhores. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 23/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Antônio da Silva Neves, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Charles. Bom, senhores, eu queria comentar a respeito da moção de pesar que nós estamos oferecendo para o nosso nobre, querido amigo, jornalista Vicente Sena, pessoa que
ao longo da sua carreira, fez grandes amigos, alguns até conhecidos aqui da gente, como é o caso do Pezão e do Luiz Augusto Nunes. Talvez alguns não conheçam pelo nome. Luiz Augusto Nunes é o Dutra, é irmão do Serginho, que trabalha aqui na Câmara conosco. É um jornalista já com uma experiência muito grande. Hoje, inclusive, ele trabalha na CBF. Se eu não me engano, ele é o responsável pelo setor de imprensa da CBF. Não é isso, Júnior? O Dutra? Enfim, e relatou aqui o seu aprendizado, né, com o Vicente, que era uma pessoa realmente muito inteligente, muito capaz. Eu me lembro que o Vicente chegou a cobrir Fórmula 1, a sua capacidade, a sua experiência, né, permitia que ele flutuasse, né, no meio jornalístico, trabalhando em todas as áreas que lhe foram possíveis trabalhar, permitidas trabalhar. E nós perdemos esse amigo. O Renato Maurício Prado também, que é um jornalista conhecido, com um programa de TV, fez assim um comentário a respeito da perda, né, da ausência do Vicente, muito interessante, com muita emoção. Enfim, é um colega que se vai, é um amigo, é um filho de Piraí, que parte, mas nos deixa esse legado, né, da história, de nós termos sido bem representados por uma pessoa realmente capacitada e de muita inteligência. Eu, pautado nisso, baseado nisso, estive conversando com o presidente Prico há cerca de uma semana e gostaria de conversar com os senhores depois. Eu tenho a intenção, a ideia de apresentar um projeto de lei nessa casa, onde nós estaremos fazendo, a cada ano, nós estaremos homenageando, reconhecendo através de uma homenagem, a definir ainda, junto com os senhores colegas e o nosso presidente, que seria através de uma medalha, através de uma moção, enfim, onde nós pudéssemos estar valorizando e prestigiando a imprensa como um todo. Nós não podemos deixar de reconhecer e valorizar a importância da imprensa na nossa vida. Alguns costumam chamar a imprensa de quarto poder, né? Realmente a imprensa tem um poder muito grande. Mas a imprensa bem feita, a imprensa que narra fatos, que traz ideias, que traz propostas, ela deve ser valorizada, deve ser respeitada, e a ideia é essa, é a gente tentar fazer, demonstrando mais uma vez que o quanto essa casa é democrática e respeita o direito, né, de todos, e dessa forma, então, tentando fazer com que a imprensa seja agraciada de uma forma humilde, né, mas a nossa imprensa local, regional, nacional, por que não? Nós não ficaremos aqui, não vamos nos ater, né, ao jornalismo escrito, falado, televisivo. O blogueiro poderá participar desse projeto. A ideia é agraciar pessoas que realmente somem, que tragam, que contribuam para a nossa sociedade, para a melhoria da nossa sociedade. Queria comentar também a respeito, nós tivemos aí algumas indicações, eu vi as indicações do nobre colega Eco Staccato, onde ele solicita que se busque uma parceria do município com empresas de ônibus, a fim de se viabilizar o transporte, né, para os alunos que fazem faculdade, que estudam fora do município de Piraí. Essa ação já foi cometida aqui por outros vereadores no passado e é uma preocupação de todos, né, tentar buscar meios para se viabilizar, para se ajudar essas pessoas que têm menos recursos, menos condições. Obviamente que elas terão que comprovar que não têm recursos para poder pagar, para se deslocar de um município para o outro. De qualquer forma, eu acho que cabe um estudo, eu acho que nosso governo municipal precisa analisar isso com carinho. Nós fizemos essas indicações no passado, repito, novamente o vereador está fazendo aqui, hoje, apresentando a proposta, e eu acho que ela é de grande valia e somaria muito para o nosso município. Nós vimos aí, o Brasil acaba de receber aí um grande número de turistas, né, de pessoas que vieram, participaram desse grande evento que foi a Copa do Mundo. Muitos não acreditavam que ele acontecesse, e ele aconteceu, transcorreu relativamente, eu acho que da melhor maneira possível, os elogios são muitos, algumas ações isoladas de vandalismo, mas, no geral, o resultado foi muito bom. Pergunta-se sobre o legado que ficou. Grandes estádios, alguns investimentos em infraestrutura, algumas coisas aconteceram, né? Nem todos esses estádios serão usados no futuro, nós sabemos. Acabam se tornando elefantes brancos aí, aqueles raros. Mas, no âmbito geral, eu acho que o resultado foi bom. Mas o que ficou para mim realmente foi a lição da Alemanha.
Alemanha campeã, que demonstrou unidade, demonstrou perseverança, objetividade, foco, trabalho e investimento. Investimento no seu cidadão. A maioria daqueles jogadores foram crianças há 10, 12, 15, 16, 18 anos atrás, onde se iniciou um processo, uma parceria do governo com as instituições responsáveis pelo futebol, junto às escolas, buscando incentivar, estimular a prática de esporte por esses jovens. E investindo, criando meios legais para que o investimento acontecesse e pudesse, então, projetar, né, esses jovens para o esporte. Isso é só mais uma das medidas, das muitas medidas que nós gostaríamos de ver serem tomadas no Brasil. Sabemos que estamos engatinhando, não dá para comparar o Brasil com a Alemanha, eu sei disso, a Alemanha tem centenas e milhares, talvez, de anos a mais do que o Brasil, como constituído como país, tem uma extensão territorial muito menor, estava dentro de um grande eixo econômico, que é a Europa, sabemos de tudo isso. Mas nós podemos nos utilizar dos exemplos. Não há por que ter vergonha, nós podemos copiar, nós podemos buscar, pelo menos tentar buscar o melhor. Então, na minha opinião, o legado que fica é esse. E para finalizar, concluir, na semana passada eu fiz um comentário aqui a respeito da rodoviária de Piraí, onde eu a qualifiquei como um nojo, um lixo, né? Então eu estou reafirmando aqui o que eu disse, a qualifiquei desta forma, porque é assim que ela se apresenta hoje. Mas eu tive uma posição do Executivo sobre medidas que estão sendo tomadas em busca de uma melhoria para aquele espaço público, para fazer com que aquele espaço seja um espaço a ser utilizado por todos de uma forma decente, onde as pessoas possam se sentar, possam comprar sua passagem, ou fazer o seu lanche, se utilizar do banheiro, ou seja lá o que for. Mas de uma forma ordeira, limpa, né? Não do jeito que está hoje, abandonado. Cachorro, tinha meia dúzia esse dia, eu minto, tinham 4. Eu falei meia dúzia, é mentira, tinham 4 cachorros lá esse dia. Que é uma outra questão que o nobre vereador tocou ali hoje. A questão da vacinação, da castração e tal. Eu tenho uma indicação para a Constituição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais tramitando há mais... Já fez 1 ano e meio. E a resposta não chegou, não aconteceu ainda. Esse conselho vem de encontro com a sua indicação, nobre vereador Eco. Essa é a ideia, nós somarmos, juntarmos, unirmos as nossas ideias e visões sobre as coisas e tentarmos, através do Executivo, que tem a caneta na mão, executar, botar em prática, fazer acontecer. Então, eu não queria deixar de comentar aqui, que também é uma ação louvável da parte de Vossa Senhoria. E, por fim, dizer que amanhã nós vamos estar fazendo uma indicação aqui para a criação de mais um conselho, que é o Conselho Municipal da Juventude. Repito, foi uma indicação de um cidadão, de um internauta, que solicitou que se fizesse, e a gente vai estar avaliando, então, para estar apresentando amanhã, ou reapresentando, talvez, e é onde a gente visa trazer o jovem, aproximar mais o jovem dos problemas sociais, fazer com que ele possa interagir e participar efetivamente desse processo. O jovem está muito isolado, as ofertas são muito poucas para os jovens. Os jovens estão nas drogas. Eu vi uma matéria esses dias, um rapaz rezando, pedindo pelo amor de Deus para o Piraí Fest chegar logo, porque ele não via a hora de tomar outro porre para ficar 2 dias desacordado. Foi o que o camarada publicou. Não é por aí, né? A gente precisa oferecer mais para que os nossos jovens possam ter mais opções e, consequentemente, talvez mudar o seu discurso. Era isso. Obrigado, senhores. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Bom, só para concluir, eu quero fazer aqui, estender a todos os piraienses um convite para o primeiro Fórum Infanto-Juvenil. Vai ser realizado no dia 2 de agosto, às 7h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. É um fórum que traz aí a participação para todo cidadão piraiense, para a gente estudar uma melhor situação. Então, são 3 palestrantes, a Sandra, a Sueli Venâncio e um palestrante de fora,
está o nome dele ali no convite. Eu quero estender isso a todas as pessoas do município de Piraí, eu acho muito importante. Vai ser de 7h30 até 11h30 aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Tá o convite a todos os vereadores, dia 2 de agosto, se possível estarei presente, porque eu acho que deveremos realmente estar envolvidos na formação dessa futura geração do nosso município e a gente trazer esse cidadão que realmente possa estar sabendo defender seus direitos. Socializo também com meus pares aqui, transferência federal, dia 8 de julho de 2014, R$ 445.874,50. No Banco do Brasil aqui, infraestrutura escolar. Vou deixar com meus pares, mais R$ 59.744. Da Fundação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, MEC, merenda escolar do município de Piraí. Também uma conta no Banco do Brasil, são contas até separadas. Estou socializando aqui com meus companheiros, eu acho importante, é dinheiro que vem para a educação. Esse repasse aqui da infraestrutura escolar, eu acho importantíssimo. Precisamos estar investindo aqui. O município de Piraí, ele já tem hoje grande parte do nosso orçamento dedicado à parte da saúde. São 48 milhões, perto de 49 milhões do ano sendo gasto no investimento com saúde. O segundo maior orçamento desse município é voltado para a educação. Então vem mais essa ajuda federal, que são os repasses de transferência federal, que é trazido aqui para ser depositado aqui à disposição do município para investimento nos nossos alunos. Então eu acho realmente as nossas gerações futuras, o que a gente pode estar dando para eles é realmente o enriquecimento intelectual que ele leva para a vida toda. A gente precisa investir pesado. Hoje parabenizo também o vereador Enderson, o Eco Staccato, no sentido da ajuda aí que a prefeitura precisa dar para o transporte desses alunos aí para fazer o nível superior. Eu já vi isso no município de Pinheiral, no município de Rio Claro, Angra dos Reis, Paraty. Eu fiz a faculdade em volta lá em Barra Mansa e via lá diversos ônibus. Eu sempre vejo, às vezes, alguns ônibus de Mendes que vêm trazer o pessoal para estudar no CEDED, nos finais de semana. Então, eu acho da maior importância essa ajuda que o município pode proporcionar aos alunos aí que queiram fazer um nível técnico e o nível universitário. A gente aqui no município só tem o ensino à distância, que são os cursos oferecidos no CEDED. Então, aqueles que querem fazer uma área diferente, que precisam estar se deslocando, hoje aí fica miseravelmente em torno de R$ 200, R$ 250 reais mensalmente para estar se deslocando aí nas vans que deslocam do município de Piraí para Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa. Então, sem dúvida, o município, se puder proporcionar isso aos nossos alunos, será de grande valia. Eu sempre briguei por isso. Eu acho que nossos alunos aí merecem essa ajuda, esse subsídio do município. Já temos o passe aí, a tarifa legal, que foi feita no município, ajuda uma série de pessoas aí que precisam estar se deslocando dentro do município, a tarifa de R$1. Tem 10 mil e alguma coisa de população piraiense cadastrada nesse processo, estão fazendo o recadastramento. Então, eu acho que isso é um subsídio muito valioso, ajuda. Agora, a gente precisa também ajudar esses estudantes. Sempre aqui a gente está trazendo o problema, a gente procura uma solução. Eu acho, por exemplo, na área da nossa Secretaria de Esporte, a gente precisa realmente um investimento maior para ver se a gente evita que esses nossos jovens vão para o uso do álcool, é um tipo de droga também, e o uso de entorpecentes. A gente se investir ali nessa parte de preparação. A gente estava falando da Alemanha. A Alemanha começou um trabalho há 11 anos atrás para formar essa geração que hoje foi campeã do mundo. Então, aquilo é um exemplo de que, se fizer um trabalho bem feito, dá resultado. A gente viu lá a Alemanha, que fez um trabalho todo ordenado, com o governo federal, com as áreas esportivas, com os colégios. A gente viu o resultado que a gente tem dessa geração hoje campeã do mundo aí. Foi um trabalho todo ordenado, todo planejado. A gente vê lá nas universidades americanas, aquele basquetebol maravilhoso que eles jogam, aquilo é feito dentro das universidades. É um trabalho integrado ali, o esporte com a universidade. Aqueles estudantes que melhores vão tendo a aptidão para poder desenvolver a parte do basquete, formam aqueles times fantásticos que eles têm na parte do basquetebol. Então, a gente não tem dúvida.
Se a gente fazer isso aqui em Piraí, vamos ter resultado no futuro. Infelizmente, o Brasil, a parte de esporte hoje, fica na mão de alguns cartolas que não investem de maneira correta. Hoje nós temos uma CBF, que é uma coisa independente, que não presta obediência a ninguém, gasta o dinheiro da forma que quer, uma série de patrocinadores que dão milhões e milhões ali, e que só vale hoje para empresário, para os cartolas, para botar jogador à venda e fazer aquelas maracutaias que eles estão acostumados. Então, por isso, o resultado que nós tivemos hoje nessa Copa do Mundo foi um fiasco, porque realmente a gente não vê um planejamento de longo prazo. Esses treinadores, grande parte deles, entra envolvido com empresários aí, faz algumas convocações estranhas, absurdas, e o Brasil deu no que deu. Então, a Alemanha, com o planejamento que a gente precisa fazer em Piraí, a gente precisa botar alguns campos de futebol, botar lá um preparador físico, botar lá um técnico que tenha um conhecimento mínimo de futebol, começar a treinar umas crianças. A gente viu aí, na Copa do Mundo teve um jogador de Barra do Piraí, é o Ramires, que saiu aqui do bairro da Boa Sorte, de Barra do Piraí. Então, eu não tenho dúvida, se a gente fizer um trabalho planejado de longo prazo, com algumas escolinhas aí, a gente, no futuro, uma série de crianças, a gente sabe muito bem que essas crianças de hoje é o cidadão de amanhã, então ele precisa estar praticando um esporte, estar envolvido com alguma coisa, no ensino técnico, a gente precisa estar valorizando essa formação, seja do Senai, ou seja de uma escola técnica. Nós temos o ICT em Volta Redonda hoje, com um quadro muito bom de professores, um ensino técnico lá de ótima qualidade, então a gente precisa estar dando uma força para que essa juventude saia desse caminho hoje, que a gente tem visto aí que não é o melhor para eles. A gente precisa estar dando enriquecimento intelectual para que amanhã ou depois ele seja um profissional competente, possa ocupar postos de trabalho e possa desempenhar bem a sua função, levando a sua dignidade e levando também o seu sustento, a sua independência financeira junto à tua família. Isso tudo a gente tem visto. Eu sou uma pessoa que eu não vejo cor partidária na hora de ajudar esse município. O que for preciso a gente fazer, essa Câmara Municipal eu tenho visto aí, o esforço que a gente faz, no sentido de aprovar plano do magistério, de aprovar aí, saiu no nosso informativo, o plano dos servidores públicos aí, eu acho que é o primeiro passo. A gente precisa fazer uma série de outras coisas para poder estar valorizando ainda mais esse servidor. A gente pede aqui nessa casa o auxílio alimentação para esses servidores, porque foi feito o plano de carga e salário, mas acho que eles mereciam uma ajuda na alimentação aí mensalmente, para poder estar levando alguma coisa para dentro de casa. Então, eu sei do compromisso que essa casa tem com o desenvolvimento desse município. A gente não olha a cor partidária, a gente, em momento algum, vai olhar aqui qualquer tipo de lado pessoal. Nós estamos aqui lutando para que a gente veja uma educação de qualidade, a gente vê a valorização desses servidores públicos, investimento na saúde, esse compromisso assumido por diversos outros prefeitos que já passaram por esse município, o enriquecimento aí da parte intelectual das crianças aí para o futuro cidadão poder saber escolher corretamente aí a sua diretriz da tua vida. Então, tudo isso que essa casa aqui se empenha, a gente tem visto no dia a dia aqui, do dever da transparência, do dever do compromisso com o município de Piraí. Uma série de audiências públicas, todas as leis aí, a gente está aprovando a LDO agora para poder já começar o município a ser gerido com um novo orçamento para o ano 2014. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente aqui nessa casa, compromisso de estar lutando para a gente ver uma sociedade mais justa e uma sociedade que realmente venha trazer o futuro dessas gerações aí, um mundo melhor e com mais justiça social. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero parabenizar o Júnior Dentista, o Júnior Rocha, pelo projeto de lei do uso do capacete, permanência do uso do capacete quando não estão pilotando. Com certeza são projetos de lei importantes que vai ajudar na segurança do nosso município também. Parabenizar o Eco Staccato pelas duas indicações que você fez do transporte escolar, essa ajuda do transporte escolar que a gente já falou tanto aqui e que certamente vai ajudar muito para quem precisa,
porque nós temos que dar condições a todos a ter o estudo, que a única forma de nós salvarmos esse país é através da educação. De outra maneira, infelizmente, não vamos conseguir. Então, tudo que se investe na educação, nós temos que apoiar. Parabéns mais uma vez por você ter feito essa indicação, embora a gente venha batendo nessa tecla aqui desde há 1 ano e meio já, todos nós estamos batendo essa tecla aqui. Mas vamos continuar batendo, quem sabe a gente consegue vencer. Sobre a castração dos animais, é outra indicação que você fez muito importante. Hoje existe muitos animais na rua aí, e certamente, uma vez eles castrados, vai diminuir essa população de animal aí, porque eles ficam jogados na rua, além de causar doença, de atrapalhar a gente, de causar uma má impressão na cidade cheia de cachorro aí, vai salvar vários animais aí, porque quando nasce, tem muita gente que tem um cachorro, quando nasce uma ninhada lá, eles dão um jeito de jogar fora, joga no rio, vejo várias covardias aí que fazem aí. Tomara que nós conseguimos algum projeto que venha ajudar nesse sentido aí. Fiz uma indicação para arrumar a calçada da Avenida Guadalajara e colocar guarda-corpo. Ela está bastante destruída. Essa indicação, se eu não estou enganado, o Mário Hermínio fez ela o ano passado, mas não é querendo passar por cima e fazer uma que o colega já fez, é apenas a intenção de reforçar para que a gente consiga um resultado bom. Quando a gente faz uma indicação que o outro companheiro fez aqui, eu entendo dessa forma. É uma maneira de reforçar. Afinal de contas, nós estamos aqui para o mesmo fim, trazer uma melhora para a nossa população. Vou falar um pouquinho da nossa Copa do Mundo, e também nós temos agora o início do processo eleitoral aí. Vamos torcer para que o resultado dessas eleições que vão ter não seja vergonhoso igual da Copa do Mundo. Tanto o vereador Alzimiro quanto o vereador Charles disse, do investimento que tem que haver no futebol, tem que haver sim. Mas também tem que haver vergonha na cara, porque não teve nenhum jogador ali ganhando menos de 500 mil reais. Um técnico que ganha absurdo, e aquilo simplesmente foi falta de vergonha, falta de amor, porque a Argentina tem muito menos condições que nós e foi vice-campeã, quase campeã. Então na minha opinião, eu acho que ele faltou mais vergonha na cara, mais amor à pátria do que qualquer outra coisa. A CBF nem se fala. O tanto de dinheiro que rola ali e nós não temos retorno de nada, é um absurdo. Então vamos torcer para que esse ano que nós estamos foi dividido em algumas etapas. Uma Copa do Mundo, que já passou, e a próxima agora é a eleição. Vamos torcer para esse resultado da eleição seja bom para o país, bom para todos. Eu quero chamar a atenção também de uma coisa que está acontecendo gravíssimo em Arrozal. Pernilongo em Arrozal está uma coisa insuportável. Tem vários casos de dengue em Arrozal, está aumentando muito. Acho que tem que ser tomada uma medida, ou fumacê, ou qualquer uma outra, que venha combater um pouco esse problema. Eu estou falando porque eu moro lá. Se você deixar o vidro do seu carro um pouquinho aberto, no dia seguinte, tem mais de 500 pernilongos dentro do seu carro. Isso pode ir lá qualquer um que vai comprovar o que eu estou falando, que não é mentira. O Darley está aqui, pode confirmar isso aí. Se você deixar uma janela aberta, uma porta aberta, depois começa a escurecer, você não consegue dormir. Então acho que existe algumas lagoas lá, água parada, o pouco volume de água nos córregos faz a proliferação desse inseto, e tem que ter um combate, porque senão não vão ter uma epidemia de dengue em Arrozal. Isso é uma coisa seríssima. Eu acho que o Executivo tem que fazer alguma coisa sobre isso. Eu iria fazer até uma indicação, mas resolvi nem fazer uma indicação. Chamar a atenção aqui para ver se a gente vai ser ouvido quanto a isso aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador
Anderson da Silva. Permissão para falar daqui, presidente? Sim, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aí as palavras dos nobres companheiros e realmente é fato, né, nossa preocupação com os alunos, né, que não têm condição de custear, né, a passagem para outros municípios, e uma intervenção do executivo realmente vai fazer diferença para muita gente que tem buscado conhecimento. Em relação à questão da indicação, eu estou repetindo, né, essa indicação relacionada à castração dos animais em situação de rua, porque são ações que, embora nós não consigamos, assim, de momento, perceber a importância, elas vão evitar que os cachorros que estão continuem, né, se reproduzindo. Talvez de imediato a gente não vai conseguir ter os benefícios, né, que nós esperamos. Por que eu estou colocando dessa forma? Eu tive na casa de uma senhora, ela tem um casal de cachorros, que na realidade é uma situação mista, né? Pertencem a ela, mas os bichinhos ficam na rua. E desde quando foi feita a indicação, no início do ano passado, essa mesma que eu estou repetindo hoje, o cachorro já procriou. E já tem os filhotinhos que estão crescendo, daqui a pouco eles vão procriar novamente. A gente sabe da dificuldade, né, de ter um canil municipal, já foi falado aqui pelos mais experientes, inclusive pelo vereador Charles, que é um conhecedor do tema, mas algumas ações, mesmo que nós não tenhamos o canil, vai ajudar muito para que essa proliferação ela não continue. Em relação ao que o nobre vereador Charles comentou sobre a rodoviária, eu outro dia fui receber um amigo, realmente é uma situação que demanda uma atenção. O vereador colocou muito bem com suas palavras, eu não consegui entender muito bem a parte no que diz respeito ao retorno do executivo. Ele deu um retorno para Vossa Excelência já com ações para serem executadas? Permite, presidente, fazer? Perfeitamente, só para vereador. responder. Sim, nobre vereador, houve um retorno nesse sentido, informando que ações serão cometidas nos próximos dias quanto à limpeza, manutenção, troca de cadeiras, enfim. Vai se fazer um investimento para poder se trazer condições de transitáveis àquele local, àquele ambiente. Obrigado. Uma outra questão importante, que nós votamos aqui, a lei que visa preservar o direito, né, dos cidadãos que têm que ter o seu descanso, que é em relação aos carros automotivos. Tem uma professora do município, ela não me autorizou, se ela tivesse me autorizado até citaria, o nome dela, me ligou por volta de 2 da manhã, da semana passada, da sexta-feira passada, porque o seu esposo estava a ponto de trocar agressões físicas com um rapaz que estava na porta de sua casa, com som, e, segundo ela, já passava das 2 da manhã, e eles pediram para que ele, né, pelo menos baixasse, não pediram nem para ele parar com o som, não, para que ele baixasse o som, e não teve resposta. Inclusive o rapaz foi agressivo. Então eu fico vendo o nosso esforço, né? Mais uma vez hoje tem mais um projeto de lei, né, que será aprovado, será lei no nosso município. Até parabenizar os vereadores Júnior Dentista e o Júnior Rocha pela iniciativa, mas chamar a atenção de nós todos para que nós possamos somar forças com os segmentos que são responsáveis por fazer a lei funcionar. Quando ela me fez esse questionamento, eu falei, olha, a senhora poderia ter ligado para a polícia, porque hoje é lei no município, lei é para ser cumprida. Ela falou, olha, vereador, eu liguei sim, mas a resposta que eu tive é que eles não poderiam fazer nada, iriam pedir ao rapaz. E se ele
atendesse o pedido, bem, mas se não atendesse, não poderia fazer nada, porque ele não estava cometendo um crime. Então, a gente vê que falta um pouco de informação em relação às coisas que já estão em andamento, as leis que já foram aprovadas, e amanhã eu vou fazer um requerimento pedindo, né, encaminhar um ofício, pedindo uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, o Mário, com representantes da polícia aqui no nosso município, para a gente tentar ajustar e fazer com que a lei funcione. Quando essa professora me fez a reclamação, ela falou, olha, eu cheguei em casa às 10 da noite, meu marido já reclamou quando eu cheguei, porque o som já estava há um tempo. Ela falou, eles ficaram de 7h40 da noite até as 3 da manhã. Não é para qualquer um aguentar um som tanto tempo sem ocasionar um problema maior. E graças a Deus que não teve um problema maior, porque poderia ter tido. Porque as pessoas são de carne e osso, né, são vulneráveis a esse tipo de desrespeito, e chega um momento que a pessoa às vezes não resiste e pode cometer aí até mesmo uma agressão física. Então fica esse pedido, essa atenção dos companheiros nesse sentido. Boa noite. Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer o uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu gostaria também de rapidamente falar aqui sobre todos os assuntos que foi tocado aqui, inclusive sobre esse que o Eco Staccato fez aqui a respeito da castração dos animais, esse requerimento. Semana passada agora eu fui com a minha esposa levar uma encomenda na estrada da Fazenda da Grama ali, na casa de uma sitiante próximo de Arrozal, mais ou menos 1 quilômetro depois de Arrozal, ali sentido Fazenda da Grama. E lá, quando essa senhora, eu deixei ela no portão junto com a minha esposa, do sítio dela lá, eu vi debaixo da árvore de um pé de ingá uma cerca feita de tela dessa tela fininha, e ali um carro parado em frente. Uma senhora de Rio Claro, a cachorra, teve cachorrinho do outro lado da rua, ela pegou os cachorrinhos todos com a cachorra, botou lá debaixo desse pé de ingá, trouxe madeira, fincou, cercou de tela para que os cachorrinhos não saíssem dali, e a sitiante me informou que essa senhora, ela vem todos os dias de Rio Claro ali cuidar daqueles cachorrinhos. Então, ali vem bater com essa preocupação do colega vereador Eco, que ela falou a respeito dessa lei de proteção aos animais, que precisa se colocar em prática, que ela precisa vigorar, que ela não consegue ver os bichos ser maltratados dessa forma, que tem vários meios que possa ser feito para que esse tipo de coisas continue acontecendo, entendeu? Então, eu fiquei realmente emocionado, entendeu? E comovido com a ação daquela senhora, entendeu? Da preocupação dela com aqueles bichinhos ali. E ontem eu estive lá de novo e a dona já tinha ido lá, já tinha tratado os cachorrinhos. Então, são coisas, às vezes, que nós entendemos que temos vários compromissos, preocupamos com uma coisa, com a outra, com a comunidade, de modo geral, com a educação, com a saúde, mas que muitas das vezes não pode ter muito sentido para nós, mas existe vários seres humanos que estão preocupados com esse tipo de ação. Isso cabe a nós, é uma responsabilidade de nós, sim, se mover para poder fazer alguma coisa para que esse tipo de coisa não continue acontecendo, tá? E realmente vai ser bom para a cidade, vai diminuir o número de cachorros na rodoviária, lá na rua principal, nas escolas, no posto de saúde, e isso é bom, tá? Eu quero também falar, vereador Eco, que ano passado eu fiz essa indicação solicitando do Executivo uma providência a respeito da condução para os universitários, funcionários da Prefeitura Municipal de Piraí, que pudesse ajudar. Parabéns também, a sua indicação só vem fazer aquilo que o vereador Russo falou, só reforçar, entendeu? Fazer com que o prefeito fica com mais um compromisso, está avaliando esse seu pedido, e se for atendido, vai ser parabéns para aqueles que foram contemplados com essa condução, tá? Fiz também uma indicação hoje, solicitando do Executivo que faça um estudo para poder melhorar a iluminação
pública de Arrozal até o condomínio industrial ali na Dutra. Por quê? Porque tem vários funcionários que trabalham à noite e que dependem daquele trecho ali, tanto na parte de iluminação pública como de calçada, melhoria ali. E eles dependem, eles vão de bicicleta, vários deles reclamaram comigo sobre a iluminação, o trecho dela tem mais de ano que está apagada. Já falei com o vice-prefeito, já falei com o prefeito, já pedi com o secretário e até hoje não foi revisto. Tem mais ou menos 400 metros da estrada entre a Rosal e a Dutra ali, que está apagada e não colocaram até hoje a baixa tensão que foi roubada ali naquele trecho. Isso não faz um mês, faz mais de ano que está sem, e foi prometido que ia ser feito até hoje, não foi corrigido, mas faço mais uma vez um apelo ao Executivo, que olhe com atenção para isso, e sem contar que está feio a entrada do distrito de Arrozal, está muito feio, a iluminação muito precária, muito antiga, os braços de luz muito curtos, entendeu? Aquela lâmpada amarela ainda. Precisa, vai ser bom para o município, vai valorizar a entrada da cidade. Nós sempre tivemos uma preocupação, toda sexta-feira, de estar solicitando à administração que mande um funcionário de Arrozal até a Dutra, catando papel de um lado do outro, não deixa papel na entrada do município, do distrito, e não adianta nada de manter a parte de limpeza limpinha, conservada, e a iluminação muito precária. Espero que o prefeito possa analisar essa indicação, e eu tenho certeza que vai ser bom para a administração dele também. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso falar aqui? Sim, vereador. Senhor presidente, caros colegas, eu quero só registrar, comentar sobre as indicações que foram feitas, né? Que essa indicação de uma ajuda universitária, eu venho lutando desde o meu primeiro mandato, por incrível que pareça. E no início do meu mandato agora, eu fiz uma indicação pedindo que o prefeito ajudasse os universitários, ajudasse essas pessoas de baixa renda. E agora, no informativo dessa semana, desse mês, pode ver o comentário aqui, eu acho que já chegou na mão de todos aí. Quando eu fui chefe de gabinete, eu assumi a assessoria política legislativa, quase que fui eu que implantei o estágio remunerado para que todos os jovens, sem extinção, podia ser pobre, rico, bonito, feio, amarelo, roxo, o que fosse, que tivesse a oportunidade de ter o primeiro emprego como estágio, e eles, ao mesmo tempo, cria-se uma responsabilidade, porque a pessoa, a gente só fala só o mais humilde, o mais tudo certo. Claro, se a gente puder melhorar a vida das pessoas que realmente necessitem mais, é para isso que essa casa aqui luta, é para isso que essa casa aqui todos trabalha nesse sentido. Só que a gente não pode discriminar. Muitas vezes a pessoa que quer entrar num estágio, que está fazendo uma faculdade, ele quer ter o seu primeiro emprego. Então a pessoa, quando fala assim, só as pessoas, só mais humildes, claro, a gente está lutando para os mais humildes, porque esses não têm condições de chegar, né, de fazer uma faculdade, tem dinheiro para pagar. E as pessoas que têm uma condição melhor, pode pagar a condução. Mas a gente também não discriminar, porque o primeiro emprego, mesmo a pessoa tendo um recurso, ele é necessário, que é uma obrigação que a pessoa cria para si mesma. E vai aprender o que é responsabilidade, o que é amanhã ser um cidadão de bem. Então, a pessoa que estuda, que tem oportunidade de fazer um curso superior, ele tem muito mais oportunidade de emprego, tem muito mais oportunidade de se incluir a sociedade, né? de ter
uma vida bem melhor. Então, a gente, aqui nesta casa, todos, o Eco fez essa indicação, parabéns, eu acho que o Darley também fez. O Russo falou que você fez uma indicação lá para o guarda-corpo. Que ótimo que saia o guarda-corpo. Aqui a gente quer que todos, eu acho que não tem negócio, não, eu vou repetir a indicação. Pode repetir, pode pedir o prefeito diretamente, pode. Eu acho que se for bom para a população, se for atendido, está ótimo, não precisa nada melhor do que isso. Então, a gente aqui no informativo desse mês agora, que eu tenho a entrevista comigo aqui, está relatando aqui que eu sempre estou pedindo isso aí, e não é só o Mário Hermínio, é essa casa. E quem sabe se numa desses clamores da gente aqui, o nosso prefeito possa nos atender e trazer um benefício enorme para esses jovens, para essas pessoas que querem ter uma vida melhor. Obrigado, senhor prefeito. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 15 de julho do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.